Por um acaso, tu já olhou para a vida do vizinho, não só para a grama, e se comparou com aquilo que ele tem ou faz? Se tu já fez isso, fica aqui que o vídeo de hoje é para ti. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. E para quem já me conhece, sabe que de vez em quando eu tenho que lutar aí com alguns barulhos externos, seja de latido de cachorro ou então de carro do picolé ou carro do ovo. Me perdoem, gente, de vez em quando acontece aqui alguns imprevistos. Bom, mas então sejam todos muito bem-vindos, vamos iniciar esse vídeo, mas antes de entrarmos no assunto de hoje, eu já vou pedindo para vocês deixarem aí o seu like, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas e não esqueçam também de deixar um comentário aqui nesse vídeo. Pode ser umas palminhas, pode ser um joinha, porque quando vocês comentam aqui nesse vídeo, o YouTube entende que vocês gostaram e ele recomenda para outras pessoas, tá bom? Então não deixe de comentar. E também não deixe de se inscrever se tu ainda não é inscrito. Muitas pessoas assistem os vídeos, mas ainda não são inscritos. E desta vez, quando fecharmos os 300 inscritos, que agora falta pouco, a gente vai fazer um sorteio desse brinde aqui. Esse lettering feito pela minha cunhada, a Nath, que veio lá da Europa. Eu vou botar ele depois numa moldura bem bonita pra vocês. Eu já ficou pronto, mas eu ainda não fui buscar. E aí eu vou entregar para quem ganhar, então mais pra frente eu volto aqui para falar para vocês como que vai ser esse sorteio. Mas nós precisamos chegar aos 300 inscritos. Então, se tu não te inscreveu, te puxa, te inscreve e compartilha com outras pessoas para que a gente possa também ter mais movimento aqui no canal e a gente chegar então aos 300 inscritos e fazer o sorteio. Mas vamos falar então sobre comparação. Esse assunto que a gente vez ou outra comenta. E eu já vou me adiantando, já vou dizendo para vocês que a comparação ela serve para duas coisas. A primeira delas é para que a gente se sinta superior a alguém, entendendo que a gente tem ou é aquilo que o outro não tem ou não é. Ou então, a segunda coisa é para a gente se sentir inferior, ou seja, a gente olha para a vida do outro, olha para a grama do vizinho e ele tem mais ou é mais do que a gente tem ou é. A questão toda é que a comparação, ela nos acompanha, infelizmente, durante toda a nossa vida. Por quê? Sabe assim, quando a mãe da gente tá grávida e a parente dela, uma prima, uma vizinha, sei lá quem, também tá grávida, e aí começam as comparações. Ah, porque a barriga da fulana é maior que a minha ou menor, porque a dela mexeu com tantos meses. Aí depois, na hora que a gente nasce, um foi parto normal, o outro não foi. Um começou a falar primeiro, o outro falou depois. Um já sabe caminhar, o outro não sabe. E a gente vai sendo comparado constantemente, sempre com outra pessoa. Então na escolinha, fulaninho aprendeu a ler. Eu ainda não aprendi. Fulaninho tem tal mochila. Eu gostaria muito de ter essa mochila e não tenho. Me lembro do meu irmão falando que gostaria muito de ter uma lancheira. Daí quando ele completou, sei lá, acho que 15, 18 anos, não me lembro, o melhor amigo dele deu uma lancheira pra ele de aniversário, porque ele queria muito ter uma lancheira e ele não tinha. Então a gente passa uma vida inteira nesse sistema de comparação. O que muitas vezes, quase que 100%, nos traz muito adoecimento. Porque, como eu falei, ou a gente se sente superior ou inferior, dependendo do estilo de comparação que a gente faz. Só que eu quero te dizer que tu não é a única pessoa que faz isso e que não é de agora que isso acontece. Asaf, um personagem histórico da Bíblia, que era nada mais, nada menos do que o chefe, o líder dos levitas. Davi instituiu Asaf para ser o líder dos levitas, aqueles que fariam a adoração a Deus. Então ele não era pouca coisa. E mesmo não sendo pouca coisa, ele ainda caiu na besteira de
se comparar. Só que ele botou o dedinho na consciência, ele reconheceu que ele estava ali se deslizando e escreveu então um salmo a respeito disso. Lá no Salmo 73, Asaf então vai falar sobre isso. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E o que é pior, Asaf estava se comparando com aqueles que estavam fazendo algo de errado, mas que estavam prosperando. E quantas vezes a gente também olha para o vizinho e entende que a vida dele está prosperando e a nossa vida não. Que ele tem coisas que nós gostaríamos de ter, mas ele está fazendo algumas coisas erradas. Só que a gente vai olhando para isso, vai querendo ter também esses confortos que essa pessoa tem, e a gente vai corrompendo o nosso coração, entendendo, acreditando que nós também podemos ir pelos mesmos caminhos para obtermos os mesmos resultados. Então, o que Asaf estava nos contando aqui é que ele estava quase resvalando. Antes de resvalar, antes de cair, ele se deu por conta de que ele estava invejando o que os outros tinham, o que ele não tinha, e o que era pior, o que os outros perversos tinham e que ele não tinha. Não que a gente não possa olhar para o outro e desejar aquilo que ele tem ou desejar ter uma vida que ele tem. Nós podemos sim olhar para as pessoas e utilizar as conquistas, as vitórias, a prosperidade de outra pessoa como uma inspiração e não como uma comparação. Se inspirar em alguém, olhar para a vida dessa pessoa e entender que, assim como ela conseguiu, a gente também pode. A gente também pode conseguir algumas coisas. Por exemplo, fulana de tal emagreceu 5 quilos. Se é o meu objetivo também emagrecer, significa que eu também posso. Não da mesma forma e não da mesma maneira, porque somos indivíduos únicos. Cada um tem um sistema de vida, cada um tem uma forma individual de ver as coisas, de se relacionar com as situações e com as pessoas. Mas a gente pode pegar esse exemplo como uma inspiração e pensar, bom, se ela conseguiu, eu também posso me esforçar e também posso conseguir emagrecer esses 5 quilos. Se a fulana de tal tem um carro novo, construiu uma casa própria, por que eu também não posso fazer isso? Obviamente que eu vou ter que, dentro das minhas finanças, me organizar. Vai ser da mesma maneira que essa pessoa se organizou? Não sei, mas aí tu vai ter que encontrar a tua forma de te organizar. Se inspirar é ver a possibilidade, como se algo realmente fosse possível. E gente, muitas coisas são possíveis, mas a gente tem que encontrar o nosso jeito de fazer essas coisas. Não adianta a gente pegar a mesma receita do vizinho e tentar aplicar nas nossas vidas, porque não vai dar certo. E sabe do que mais? Já parou para pensar que muitas coisas que tu tens ou que tu és, as pessoas também querem ter? Às vezes a gente olha para a vida dos outros e só vê qualidades, e a gente olha para as nossas próprias vidas e só enxerga defeitos, quando que na verdade muitas pessoas também olham ao contrário, olham para as nossas vidas e conseguem ver as nossas bênçãos, as nossas qualidades que muitas vezes a gente mesmo não consegue perceber. Então talvez hoje tu tá reclamando de alguma coisa que tu tenhas, ou então tu tá sentindo falta de algo que tu ainda não tens, mas outras pessoas podem olhar para isso e querer ter ou ser aquilo que tu tens e aquilo que tu és. Então que a gente possa aprender a olhar com mais amor, mais carinho, mais atenção para as nossas qualidades, para as nossas vidas, e aprender a reconhecer tudo que somos, tudo que temos, olhar para o outro como uma inspiração, buscar almejar e alcançar talvez algumas coisas que o outro tenha, mas sempre com a ideia de que a comparação, ela é totalmente destrutiva. Então que a gente possa ter isso claro nas nossas vidas, para que a gente consiga viver uma vida mais tranquila, aproveitando e valorizando aquilo que temos. Era isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, então não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima! A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã